É isso mesmo. Nós vamos fazer a nossa prece e já vamos passar a palavra para o Otacílio. Eu queria convidar você, ouvinte, que está espalhado aí pelo mundo, está sintonizado, acompanhando essa nossa transmissão ao vivo. Vamos elevar o pensamento a Jesus, agradecendo a Vamos lá. Ele dessa oportunidade, que possamos aproveitar esses minutos, que o nosso irmão Otacílio seja instrumento da espiritualidade, falando fundo aos nossos corações. Otacílio, muito obrigado pelo convite. Hoje o Otacílio vai falar desse tema, ó, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E eu já passo a palavra para você, viu, meu amigo? Obrigado, Rubens. É um prazer estar aqui com você e com todos que nos veem e nos ouvem. Então, vamos lá. Temos um tema interessante que está bem colocado no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse tema é um tema muito interessante porque nos remete a uma reflexão que a gente deve fazer em cima dos ensinamentos de Jesus. Porque o tema nascer de novo, a reencarnação, é um tema muito antigo, mas ao mesmo tempo ainda pouco compreendido pela grande maioria da nossa humanidade. Apesar de existir vários países, né, que têm uma tradição religiosa reencarnacionista, o entendimento da própria reencarnação tem sido ainda muito falho e a grande maioria das pessoas fazem ideias errôneas a respeito. Então, vamos lá, vamos estudar com Jesus. E é muito interessante a gente ver no Evangelho segundo o Espiritismo como Kardec foi criterioso para escolher do Novo Testamento e também do Velho Testamento lições interessantíssimas que evidenciam com muita clareza a reencarnação. E a primeira delas que está colocada é um diálogo que Jesus faz com os discípulos, perguntando a eles em torno da cidade de Cesareia de Filipe. Ele então se dirige aos discípulos e pergunta: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Jesus usava muito o Filho do Homem como uma referência a si próprio. Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: dizem uns que és João Batista, outro que Elias, outros que Jeremias ou alguns dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurados és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Isso está narrado tanto em Mateus quanto em Marcos. E é muito interessante a resposta que os discípulos dão a essa pergunta de Jesus. Eles lhes responderam: dizem uns que é João Batista. Ora, mas João Batista era contemporâneo de Jesus, mas já tinha sido sacrificado, não é? Já tinha sido degolado, então João Batista tinha morrido. E os discípulos, então, pensavam na possibilidade da ressurreição do próprio corpo, quando respondem: dizem uns que és João Batista. No entanto, a resposta segue: outros que Elias, outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Então, a gente vê aí que já na época de Jesus era uma crença comum a volta daqueles que viveram na terra. Mas a forma como voltava não era muito clara, porque quando respondem João Batista,
Ora, como João Batista era contemporâneo de Jesus, ele não podia voltar noutra forma corporal, porque Jesus era diferente de João Batista. Mas outros dizem que era Elias. Ora, Elias viveu 900 anos antes de Jesus. Então, isso seria a volta do espírito à vida corporal, tanto quanto Jeremias ou alguns dos profetas. Então, era uma ideia confusa na mente daquele povo, que admitia a possibilidade do espírito voltar a viver, da pessoa voltar a viver na Terra, mas eles não sabiam claramente como. Então, esse primeiro texto, escolhido por Kardec, já nos coloca, não é, à vontade para a gente começar a pensar, né, que a ideia era comum, mas o mecanismo não era compreendido. Aí, Kardec, para esclarecer todo o tema, vai pondo lições do Evangelho. Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, aquele que mandou matar João, ouvira falar de tudo que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outro que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse, de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia, ansiava por vê-lo. Isso está narrado no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas. Então, a gente vê de novo a mesma confusão. Quer dizer, Herodes também, que era de descendência hebraica, judaica, ele também tinha a mesma ideia, não é? Ora, uns diziam que era João Batista que tinha ressuscitado, mas ele mandou matar João Batista. Como é que podia ser? Então, isso não fazia muito sentido. Mas outros que apareceram Elias, quer dizer, Elias apareceu de novo, mas ninguém sabia quem era Elias, porque Elias viveu 900 anos atrás, e naquela época não existia carteira de identidade, fotografia, internet, nada para poder identificar a pessoa. Então, como poderia aparecer Elias ou qualquer outro dos antigos profetas? Então, essa era uma crença entre os discípulos, mas era uma crença confusa, que a gente precisa, então, analisar com cuidado. E é isso que Kardec faz nessa análise, nesse capítulo todo. Mas vamos seguir ainda orientando-nos através das lições deixadas por Jesus, pelo Evangelho, narrado pelos evangelistas. Então, há uma cena muito interessante que acontece na Transfiguração, onde Jesus afasta-se com Pedro, João e Tiago, os 3 discípulos mais próximos, sobe no monte, que era o Monte Tabor, e ali se põe a orar, e na prece, na oração que ele faz, ele se translucida, fica iluminado. E, ao mesmo tempo, uma névoa branca aparece em volta e materializa junto de Jesus 2 varões, um à esquerda e outro à direita. E os discípulos compreendem que aqueles 2 varões eram Elias e Moisés. Ora, Moisés viveu 1.300 anos antes de Jesus. Elias viveu 900 anos antes de Jesus. E os discípulos reconhecem os 2, sem nunca ter visto nenhum dos 2, porque não tinha recursos de identificação na época. Então, isso já é um ponto de interrogação para a gente questionar. Mas, de qualquer maneira, depois dessa transfiguração, eles descem conversando do Monte Tabor. Jesus pede aos 3 para não contar nada daquilo que eles viram a ninguém, enquanto ele estivesse com eles. Então, seus discípulos interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Porque havia uma profecia de Isaías que Elias havia de voltar. Jesus então lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas.
Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Isso está narrado no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Marcos. Curiosamente, a gente vê aqui que Jesus aproveita, então, a pergunta que os discípulos fazem e identifica Elias com João Batista. Ora, aqui, nessa colocação de Jesus, fica muito claro que Elias aparece novamente, mas não com o corpo de Elias, porque ele aparece como João Batista. E está narrado claramente nos evangelhos que João Batista foi gerado por Isabel e Zacarias. Então, João Batista foi gerado e nasceu neném, nasceu como todas as criaturas nascem. Mas ele nasceu com o espírito de Elias, como narra o nascimento de João Batista. Então, curiosamente, a gente vê aqui que Jesus deixa claro para todos que o processo da volta é um processo reencarnatório. Isto é, o espírito vai voltar, mas vai voltar num novo corpo. Então, tira a confusão da ressurreição do corpo que já morreu e que voltaria a viver. Então, a gente pode falar em ressurreição para o caso de Lázaro, porque Lázaro era dado como morto e Jesus o tira da tumba e faz ele reviver. Isso é ressurreição. Mas a ressurreição anunciada de Elias não é ressurreição, é reencarnação, é nascer de novo no novo corpo. Então a gente começa a compreender que Jesus aproveitou de todas essas oportunidades para ir trazendo as lições espirituais que hoje a gente pode compreender de maneira muito mais elegante. Mas vamos lá, porque ainda tem mais informações evangélicas. Há uma outra informação evangélica muito interessante, que também está narrada pelos evangelistas, que é a passagem de Nicodemos. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, fazia parte do sinédrio, era um dos dirigentes da teologia, ou da teocracia, melhor dizendo, do governo do povo judeu, que era um governo feito por pessoas que eram instruídas na religião ou nas tradições judaicas. Então, Nicodemos era um senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que faz se Deus não estivesse com ele. Então, a gente vê claramente aqui que Nicodemos reconhece a autoridade espiritual de Jesus. E isso também é muito importante. Jesus, então, lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, essa frase é uma frase contundente. Em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isto é, para evoluir e a pessoa se tornar uma pessoa digna de ver, de ter o reino de Deus, era preciso nascer novamente, muitas vezes. Disse Nicodemos, né? Nicodemos era um doutor da lei, ele conhecia toda a Torá, toda a tradição judaica. Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E continua dizendo: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem por onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Olha que coisa curiosa. Jesus faz a distinção clara entre o corpo físico e a realidade espiritual. E nessa diferença, ele deixa claro que o corpo nasce do corpo, portanto é transitório, mas que o que vem do espírito é espírito. E o espírito é como o vento. A gente não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. É muito interessante, porque o espírito é desconhecido para nós enquanto do corpo físico. Todos nós sabemos que somos espíritos, mas de onde a gente veio? Quem somos nós? Para onde vamos? Quer dizer, essa é uma pergunta que a grande maioria das pessoas na nossa humanidade não sabem responder. Nós, os espíritas, já temos um entendimento melhor e podemos responder isso, mas sem a convicção, sem o conhecimento da reencarnação, a gente não sabe. E Jesus diz: o mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Quer dizer, você vê ali o homem, mas não vê o Espírito, que você não sabe de onde ele veio e para onde ele vai. Mostrando claramente que é o Espírito que sobrevive e que precisa nascer de novo. Então, deixa muito claro nessa lição, né, para todos nós entendermos o significado mais profundo da ideia da reencarnação. Mas a lição ainda continua, porque Nicodemos teve dificuldade de entender, mesmo sendo doutor da lei, e pergunta: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel, ignora essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Jesus está dizendo aqui que isso é a pura verdade, ele sabia o que estava falando. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Olha que coisa interessante. Jesus diz aqui que a reencarnação é coisa da terra, e a gente ainda não entende. Imagina quando a gente vai entender as coisas do mundo espiritual superior. Muito diferente. Não é? A gente tem muito que caminhar para poder compreender as coisas espirituais. E esse texto colocado aqui por Allan Kardec está extraído do Evangelho de João, no capítulo 3. Então, com esses ensinamentos, a gente começa juntando as coisas, compreender com clareza a distinção muito lúcida, muito nítida, entre as duas coisas, os dois tipos de pensamento, de ressurreição e reencarnação. Mas ainda há uma outra passagem em que Jesus deixa com muita clareza a ideia da reencarnação, que está narrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Vamos parar nessa frase um pouquinho. O que é que Jesus está dizendo aqui? Parece contraditório. Ora, desde o tempo de João Batista. Qual é o tempo de João Batista? Olha, o tempo de João Batista, em princípio, é o tempo de Jesus, porque João Batista foi contemporâneo de Jesus. Então, não, há algo estranho aqui que a gente precisa prestar atenção. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, como se o presente não fosse o tempo de João Batista. O reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João. Então, agora ele fala dos profetas antes de João. E também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Então, aqui, explicitamente, Jesus diz que Elias e João Batista são o mesmo Espírito.
E a primeira frase, ora, desde o tempo de João Batista até o presente, Jesus está falando do João Batista quando era Elias, porque desde lá atrás, desde muito antes da encarnação João Batista, da encarnação Elias, que era o mesmo espírito, João Batista agora, aí a frase faz sentido. Ora, desde o tempo de Elias, a gente pode ler assim, desde o tempo de Elias até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas, inclusive Elias, até João, agora, e também a lei, agora na época de Jesus. E para compreender isso, é ele mesmo, Elias, que há de vir. E aí Jesus faz essa frase que ele sempre utilizava quando falava as coisas que as pessoas tinham dificuldade de entender. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Isto é, compreenda aquele que pode compreender a realidade espiritual e a lei da reencarnação. É muito claro, fica muito explícito essa lição colocada dessa maneira. Kardec, então, coloca todos esses textos nesse capítulo e vai fazendo comentário, discutindo cada um deles. E aproveita depois algumas passagens do Velho Testamento, que nós não vamos nos fixar nela, porque a gente sabe que essa ideia é a ideia da ressurreição que os hebreus ou os judeus também tinham, porque todo o Velho Testamento está cheio de frases e de afirmativas relacionadas à volta do espírito à vida corporal. Mas o que é mais interessante nesse capítulo é a colocação da dependência de ver o reino dos céus tendo que nascer de novo. Quer dizer, quando Jesus faz essa afirmativa, ele está dizendo o seguinte, olha, para progredir é preciso de muitas vidas. Quer dizer, para que a gente saia da simplicidade da vida mais simples, mais humilde na época dos homens mais simples, e até chegar a uma condição de espírito esclarecido e lúcido, é preciso viver muitas vidas. Por isso, para ver o reino dos céus é preciso evoluir, e para evoluir é preciso ter muitas vidas. Então, essa frase é frase contundente, não é? Isso não é uma, se quiserem, os contraditores da doutrina espírita dizer que foi o espiritismo que inventou, não é verdade. Jesus ensina isso, não é? E é preciso, então, que a gente comece a ter noção clara dessa coisa e compreender o significado profundo das múltiplas vidas, porque ela não tem as múltiplas vidas senão o papel de ser o mecanismo do processo de evolução. Então, a gente pode pensar assim, com a doutrina espírita, que a gente tem 3 leis muito importantes. A primeira lei é a lei de evolução. Quando Jesus diz assim, vós sois Deus, podeis fazer o que eu fiz e muito mais. Para isso, sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Jesus está dizendo o quê? Que a gente tem que evoluir até chegar à perfeição que tem como modelo o nosso Criador. Ora, se a gente tem que ser perfeito, fazer tudo aquilo que ele fez e mais ainda, é preciso que a gente tenha o tempo necessário para atingir essa perfeição. Então, Jesus, nessa frase, né, enuncia a lei de evolução. Quer dizer, se vocês evoluírem, o tempo necessário, a quantidade necessária, até compreender todas as leis espirituais que nos governam e o controle que o espírito pode ter sobre as coisas da natureza, podereis fazer tudo que eu fiz e mais ainda. Para isso, precisa buscar Deus. Ora, então a gente precisa evoluir. E para evoluir, a gente precisa de muito tempo, porque uma vida é impossível você fazer isso. Nenhuma pessoa consegue, numa vida, ser perfeito, como perfeito é o Pai que está nos céus. Então é preciso de muitas. Daí a necessidade da reencarnação
como um recurso para isso. Então, a lei de evolução, ela pede um mecanismo para a evolução, e o mecanismo é a repetição com passo adiante, que a gente faz através da lei da reencarnação. Para isso, o espírito precisa de utilizar de 2 recursos. Um dos recursos é a capacidade de tomar decisão, que é a lei do livre-arbítrio. Quer dizer, a capacidade de tomar decisão é a capacidade que nós temos de ter consciência da nossa própria realidade. Quer dizer, eu sei de mim e sei o que fiz ontem. E posso hoje tomar a decisão de repetir o que fiz ontem, ou fazer diferente, ou fazer melhor, ou fazer pior, isso é escolha minha. Com essa capacidade de escolha, eu posso ter experiências novas. Tendo experiências novas, eu vou acumulando conhecimento. Acumulando conhecimento, eu vou evoluir. Mas essa evolução, para ser facilitada, para que a gente não fique parado numa viciação de experienciação, numa coisa que a gente gosta e fica repetindo toda a vida, é preciso que tenha uma lei de retorno, uma lei de compensação. Essa lei de compensação é a lei de causa e efeito. Quer dizer, quando você faz uma coisa que te agrada, você vai querer repetir porque aquilo é agradável. Mas, quando você faz uma coisa que desagrada, você vai saber que aquilo desagrada, então você vai procurar um caminho diferente. Então, o retorno do agradável e desagradável, que depois, com a evolução, vira o certo e o errado, vai mostrando para nós o caminho do progresso espiritual. Obviamente que a gente não pode tomar decisão sem ser responsável pela própria decisão. Então, a lei de causa e efeito faz com que a gente seja responsável pelos efeitos das nossas tomadas de decisão e atitudes que a gente segue em função da nossa vontade. Então, a lei do livre-arbítrio e a lei de causa e efeito são os 2 mecanismos que nos empurram para frente, porque são esses 2 recursos que nos permite a experienciação e a avaliação na decisão da experiência se valeu a pena ou se não valeu a pena. Então, a lei de causa e efeito nos coloca isso, é uma lei de retorno, uma lei de controle, um tipo de feedback, de realimentação do nosso processo de vida. Ora, mas uma vida é muito pouco para a gente experienciar tudo, então é preciso repetir. E aí a reencarnação entra como processo de continuidade. Então, a lei de evolução, a lei do livre-arbítrio, a lei de causa e efeito e a lei de reencarnação são as leis fundamentais do mecanismo que nós temos para começar como espírito simples e ignorante e alcançarmos a grandeza da plenitude espiritual de um espírito angelical, que é o nosso grande destino. Muito bem isso. Mas a gente poderia agora fazer o seguinte: tudo bem, isso é assim como está ensinado por Jesus e como está colocado pela doutrina espírita na sua filosofia. Né? A doutrina espírita é uma doutrina filosófica, essencialmente uma doutrina filosófica, com consequências religiosas, mas substanciada em cima de fatos experimentais. Porque todo conhecimento espírita que a gente tem veio através do mecanismo da comunicação com o mundo espiritual. Nós aprendemos com os espíritos superiores. Então, é preciso que a gente tenha a certeza de que esses conhecimentos são conhecimentos embasados em fatos. E aí vamos voltar de novo para a reencarnação. Ora, a reencarnação, como uma lei da natureza, como um princípio da natureza, se ela é real, todos nós somos reencarnados. E se todos nós somos reencarnados, tem que haver um mecanismo da gente comprovar ou de verificar isso. É como a ciência, não é? A gente pega um corpo qualquer, sustenta na nossa mão no alto, solta, ele cai no chão. Então, todas as vezes que a gente pegar o corpo e soltar do alto, ele vai cair no chão. Nenhuma vez ele vai deixar de cair no chão. Porque existe uma lei
né, chamada lei da gravidade, que explica esse fenômeno, que mostra que a Terra está puxando todos os corpos para o seu centro. Né? Então, por isso a pedra cai na superfície da Terra. Se a superfície da Terra fosse líquida, ela iria cair até chegar ao centro da Terra, não é? Porque a Terra está atraindo gravitacionalmente aquele corpo para si próprio. Então, isso é uma lei da natureza. A gente verifica essa lei porque todas as vezes que você experimenta, acontece a mesma coisa. Então, uma lei repetitiva. É uma lei que está inserida naquele tipo de fenômeno. E aí a gente pode fazer a mesma pergunta: será que a reencarnação é uma lei assim? Como é que a gente poderia verificar? Então, há 3 mecanismos para a gente verificar a lei da reencarnação. Porque, se ela é uma lei, ela se manifesta em nós próprios. Então, o que a gente vai buscar? A primeira maneira de investigar se a reencarnação é um fato, a gente deve buscar nas crianças ou nas pessoas que lembram de vidas anteriores. Há muitas crianças que na fase infantil, que as pessoas acham que é uma fase de fantasia, mas elas dizem profundas verdades. E há crianças que lembram da vida passada. E ela narra a vida passada com detalhes. Porque ela diz, não, o meu pai não é esse, a minha mãe não é essa. O meu pai chamava fulano de tal, minha mãe chamava ciclano de tal. Né? Eu morei numa cidade assim, assim, cresci lá, vivi naquela cidade, fui carpinteiro, fui marceneiro, fui mecânico, fui médico. Ele fala dele e conta uma história, né? Diz o seu nome, diz o nome da cidade, o nome da rua, o nome da casa que ele morou, às vezes em outro país, em outro lugar, a língua que ele falava, e fala o jeito que ele morreu. Né? Então, a criança que faz isso pode ser anotada todas essas informações e você pode buscar na história daquela cidade, daquele local, se aquele indivíduo existiu. Como existem recursos para isso, a gente verifica muitas dessas crianças mostrando realmente que tudo aquilo que ela fala não é invenção, é uma história real. Então, a pessoa verifica que realmente aquilo existiu, que aquela pessoa que a criança está narrando realmente viveu lá, teve aquela vida do jeito que ele está descrito. Então, há muitas experiências feitas por muitos investigadores com fatos desse tipo, de pessoas que lembram de existências passadas, documentadas e narradas. Há, por exemplo, um livro muito conhecido chamado 20 Casos Sugestivos da Reencarnação, feito por um cientista canadense, Ian Stevenson, Dr. Ian Stevenson, e ele fez uma investigação ampla através dessas crianças que lembravam de vidas passadas. Então, o que ele fez? Ele fez um papel, né, um formulário, e mandou para diferentes universidades do mundo, porque ele tinha verba para fazer essa pesquisa, como psiquiatra e estudioso da psicologia que ele era, né, ele já desencarnou, mas ele deixou um grupo formado que continua trabalhando até hoje no Canadá. Então, ele fez isso, ele recebeu de volta uma quantidade imensa desses formulários preenchidos, analisou todos eles, escolheu os 200 que lhe pareceram melhores e foi pessoalmente, junto com alguns estudantes que trabalhavam com ele, pesquisar essas 200 casos. E ele, então, documentou todos os casos, foi atrás, verificou a realidade das afirmativas de cada um deles e acabou escolhendo os 20 casos melhores e escreveu esse livro, 20 Casos Sugestivos da Reencarnação. Qualquer um pode ler. Então, esse é o primeiro mecanismo que a gente tem de verificar a reencarnação, através das pessoas que lembram espontaneamente. O segundo método científico que a gente pode utilizar para poder verificar a reencarnação é a da indução e controle no laboratório. Então, o que a gente faz? Usa hipnose. A gente pega o indivíduo que se candidata a isso
hipnotiza ele e vai fazendo regressão de memória com ele, sugerindo para ele, no estado de transe hipnótico, que ele agora tem 20 anos, tem 15 anos, tem 10 anos, tem 5 anos, que ele está no ventre materno e que ele agora está em outro lugar. Aí ele vai para uma posição psíquica diferente daquela que ele se encontra encarnado agora e vai para alguma vida anterior. E ele começa, então, a narrar que ele é fulano de tal, que ele mora numa cidade assim assado, e começa a dar detalhes da vida anterior que ele teve. Há casos muito interessantes, né, de pessoas assim. Há, por exemplo, uma narrativa muito clara de uma pessoa muito importante dos Estados Unidos, né, que era famoso, conhecido no meio artístico, e ele foi hipnotizado, e ele, então, lembrou de uma encarnação que ele teve no século XVII, na França. E, curiosamente, naquele transe hipnótico, quando ele lembrou da vida dele na França, ele começou a falar francês da época, quer dizer, o francês da época não é igual ao francês de hoje, né? Porque a língua modifica. Ele, na época, ele sabia tocar piano, ele, em transe, foi colocado no piano, tocou músicas francesas da época, tá certo? Então, isso não é invenção, isso é lembrança, isso está na memória do espírito, não memória do corpo. E ele, então, narrou que ele tinha morrido num duelo com espada, e ele foi ferido e pôs o dedo no lugar onde ele foi ferido mortalmente. Depois que ele voltou do transe, o hipnotizador pediu para ele mostrar aquela região onde ele foi ferido, ele tinha uma marca de nascença ali. Quer dizer, havia um resquício no novo corpo da lembrança espiritual dele que ele trouxe para a vida nova. Então, esses casos são casos também muito interessantes, mas essa pesquisa, através da investigação indutiva, induzindo a pessoa à lembrança de vidas passadas, precisa ser muito bem documentada também. Quer dizer, você tem que voltar, anotar todas as informações, gravar tudo aquilo e depois buscar comprovar a existência daquela personalidade naquela data, naquela cidade, naquela época, com os detalhes da vida que a pessoa teve. Assim, você comprova que não é uma invenção da cabeça, uma fantasia, mas é um fato real que povoa a mente daquele indivíduo que está agora numa nova vida, numa vida atual. Então, esse é o segundo método de investigação, de verificação da reencarnação. Há muitos experimentos feitos assim também. Então, é muito interessante, há muita bibliografia de cientistas que não são espíritas, que têm feito isso ao longo de muitos trabalhos. E a gente, então, pode verificar a reencarnação dessa maneira. E a terceira possibilidade, essa é a mais difícil delas, que é a seguinte: você é uma pessoa reencarnada. Então, você poderia lembrar isso. Por que você não lembra? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de enfrentar os nossos estados emocionais. Vocês já verificaram que quando a gente passa por uma experiência emocional difícil, de uma agressão, de uma violência, ou de um transe complexo, que nos choca emocionalmente muito, a gente, depois que passa um tempo, a gente tem muita dificuldade de contar aquilo, porque aquilo nos faz lembrar emocionalmente de volta aquelas emoções que a gente passou e a gente perde um pouco o controle emocional. Eu me lembro, eu mesmo tive uma experiência desse tipo. Em 1994, eu estava nos Estados Unidos e estava na cidade de Los Angeles, na época do mês de janeiro, onde teve aquele grande terremoto. Eu e minha esposa sofremos aquele terremoto e foi um absurdo, a gente ficou desencontrado. A gente sofreu muito, foi um abalo tremendo, porque foi um terremoto de 6,7 na escala Richter, quebrou muitas casas, quebrou muitos edifícios, morreram mais ou menos 60 pessoas,
em volta de mim, porque eu estava no epicentro, foi em Los Angeles, na região de Los Angeles, São Fernando do Vale, eu estava exatamente de visita a uma universidade lá, né, e eu estava hospedado na casa de um professor amigo, em frente à universidade, em São Fernando do Vale. Eu estava dormindo, foi de madrugada, eu estava dormindo no epicentro do terremoto. Então, nós acordamos de madrugada com a casa chacoalhando. Foi terrível, foi uma experiência maluca. E eu tive muitas dificuldades depois de contar essa experiência para outras pessoas, porque eu fiquei emocionalmente abalado. Porque, para a gente, o chão é a nossa firmeza, o nosso estado de segurança. Quando o chão mexe e você se sente inseguro, você perde essa sensação de segurança. Então, emocionalmente, também você fica abalado com isso. E eu gastei mais ou menos uns 3 ou 4 meses para contar a experiência que eu passei sem ficar emocionado de novo. Vai indo, a gente vence. Então, quando a gente vai lembrar das experiências passadas, a gente vai lembrar das emoções passadas também, e a gente não tem controle emocional para isso. Por isso, a nossa própria psique, o nosso próprio estado de proteção faz com que a gente esqueça essas coisas, porque elas mexem com o nosso equilíbrio emocional. Aliás, a coisa que a gente mais quer quando a gente passa por uma experiência difícil é esquecer aquilo, não é? Então, quando a gente tiver controle emocional suficiente para ter a capacidade de lembrar as nossas boas lembranças e as más lembranças com equilíbrio, sem se perturbar, a gente então vai poder lembrar das vidas anteriores no corpo físico. Então, é preciso, para a gente lembrar que a gente é um espírito reencarnado e já teve outras vidas, é preciso que faça um esforço de ter controle emocional. O nosso equilíbrio emocional é que é o limitante para a gente conferir em nós mesmos a realidade da reencarnação. Então, a gente vê que a gente está lidando com fatos, com realidades da vida do nosso cotidiano. Portanto, a reencarnação não é uma teoria, não é uma hipótese, é uma realidade, é uma lei da natureza. E é por isso que Jesus ensina. E quando Jesus diz que ele só fala daquilo que ele atesta porque ele conhecia, porque ele tinha conhecimento, a gente tem que levar a sério isso, porque ele é o espírito mais superior que passou pela Terra. E certamente, se ele afirma isso, é porque ele tem pleno conhecimento da realidade e das leis espirituais que nos governam. Portanto, a gente deve pegar esse 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e estudá-lo com muito afinco, com muita dedicação, com muita liberdade, né, de fazer perguntas, buscar as respostas, para se convencer de forma definitiva que nós somos espíritos imortais e estamos vivendo aqui uma nova vida, num processo de inúmeras encarnações que já tivemos e que vamos ter muitas ainda, porque a reencarnação é o mecanismo que a gente tem para continuar progredindo, evoluindo, crescendo, adquirindo experiências, corrigindo erros e adquirindo novas vantagens, novos conhecimentos, novos equilíbrios. Portanto, ela faz parte das leis espirituais que nos governam. E esse entendimento é um entendimento fundamental para a nossa vida, que a gente deve cristalizar quanto antes, né, na convicção compreensiva dessas leis que nos ajudam tanto a sermos criaturas melhores. Bem, era mais ou menos essa ideia, né, que eu queria trazer para vocês, né, aproveitando as lições de Jesus, os comentários de Kardec que ele faz são tão lindos, mas, ao mesmo tempo, mostrar que são leis reais da natureza, que a gente pode investigá-las e pode concluir, né, da existência, da veracidade desses princípios, porque eles são verificáveis. Otacílio, muito obrigado, viu, pela explanação, foi, assim, fantástico, a gente aprendeu muito, o pessoal gostou muito, chegou até uma pergunta aqui, e eu vou fazer, se você... E olha que a gente... Pode fazer. A gente tem divulgado. Eu não tenho medo de pergunta, viu, Rubens? Porque se eu não souber, eu digo, não sei.
É isso mesmo, olha só. O Daniel, lá de Goiânia, nosso ouvinte, um abraço, viu, Daniel? Ele pergunta assim: é, de que maneira entender a convicção da reencarnação com a certeza de vivermos outras vidas, enquanto mesmo conhecendo a doutrina espírita, há quem não é convicto na lei da reencarnação? A quem não é o quê? Eu não... A quem não é convicto, a quem não é convicto na lei da reencarnação? É mais ou menos assim. A gente tem que entender que o aprendizado e a convicção, ela é uma aquisição ao longo do tempo e do esforço que a pessoa faz para adquirir essa convicção. Há uns 400, 500 anos atrás, mais ou menos 500 anos atrás, a gente não tinha convicção de que a Terra girava em torno do Sol. A gente acreditava, porque o que a gente vê é o Sol nascendo e se pondo, como se o Sol rodasse em torno da Terra. Então, nossa convicção aparente era que o Sol girava em torno da Terra. Até que a gente foi, por evidências diferenciadas, percebendo que era o contrário, por causa dos eclipses, né, por causa da repetição, por causa dos outros planetas que a gente observava no céu ao longo das observações astronômicas, e a gente acabou concluindo que, na verdade, a Terra que gira em torno do Sol. Hoje, a gente não tem a menor dúvida disso, por causa das naves espaciais que a gente põe, os satélites que a gente põe em órbita, pelo mecanismo que a gente tem de sondar o espaço, de tirar fotografia da Terra e do Sol à distância, como fez a Voyager, as duas Voyager, que foram, né, para os confins do nosso sistema planetário e continuam mandando informações para a gente. Então, hoje a gente tem convicção absoluta de que a Terra gira em torno do Sol, ponto final. Então, essa é uma conquista que demorou muito tempo, não é? E a gente não pode achar que uma pessoa tem que acreditar no que a gente fala, porque a gente fala. Então, a convicção é uma conquista, não é? E, obviamente, é uma conquista quando o indivíduo faz o esforço de estudar e de compreender, de ir atrás, de perguntar, buscar as respostas. Quando a gente usa esse tipo de ação, a convicção vem. E quando vem a convicção, aí ninguém mais tira da gente, porque é uma conquista para sempre. Quando você aprende a tocar violão, ninguém te tira isso. Mesmo que você fique com um problema na mão, você ainda sabe como toca violão, apesar de não poder executar, porque sua mão ficou com defeito. Que é o caso do nosso grande maestro que toca piano e que sofreu um acidente agressivo, perdeu a mão dele, mesmo assim ele continua tocando piano com 2 dedos de uma mão. Não é? Então, a pessoa não perde aquilo que adquire. Então, convicção é uma conquista, não é uma coisa que cai do céu, não é um dom divino, é uma conquista pessoal. Não é? Então, eu diria para o nosso companheiro que perguntou que ele tem que ir atrás da conquista. Não é? Eu, por exemplo, sou cientista, eu trabalho em física, sou professor na Universidade de São Paulo, no Instituto de Física de São Carlos, aqui em São Carlos, né? E eu faço pesquisa. Eu nunca vi um elétron, né? Mas eu meço as propriedades do elétron, não tenho a menor dúvida de que o elétron existe. Mas eu nunca vi um, porque o elétron é tão pequenininho que a gente não vê. Mas ele tem propriedades específicas que garantem a individualidade eletrônica. E a gente mede essas propriedades, porque através dessas propriedades o elétron manifesta a sua realidade. Os espíritos manifestam a sua realidade através dos mecanismos da mediunidade. E a reencarnação é a mesma coisa, é uma lei da natureza. A gente, pesquisando, a gente evidencia através dos fatos, que permite a pessoa lembrar de vidas anteriores. E todos nós, Rubens, sem exceção, vamos lembrar de todas as nossas vidas anteriores.
quando tivermos equilíbrio emocional para isto. Nossa, o Tassiro tá muito bacana, tá muito gostoso. Deixa eu só melhorar meu som aqui, que ficou baixo, deixa eu ver aqui. Tá muito bom, a gente está aprendendo bastante. Tem uma última pergunta aqui que a gente vai fazer por causa do horário, mas o Luiz Carlos Mendonça pergunta o seguinte: quando renascemos, mantemos o mesmo código genético? Se você conseguir responder. Claro que não. Claro que não, porque a gente vem através da estrutura genética de corpos diferentes daqueles que a gente teve em vidas anteriores. O nosso pai hoje, a nossa mãe hoje, tem uma estrutura genética herdada pelos seus avós, bisavós, tetravós e assim por diante. Se a gente nascer na mesma linhagem genética, a gente pode até guardar alguns genes, né? Mas precisa ser da família. E isso não precisa acontecer. Por exemplo, se você nascer lá na África, ou se você nascer lá no Japão, ou se você nascer lá na China, sendo na próxima encarnação, a sua estrutura genética não vai ter nada a ver com o corpo de um japonês, de um chinês, de um africano, porque a estrutura genética é um pouco diferente. A coloração, a forma física, né, os detalhes dados pela estrutura genética é própria do corpo, não do espírito. Mas há uma coisa que é interessante, sabe, Rubens, nessa pergunta, que vale a pena a gente analisar com cuidado, que é o seguinte: quando o espírito vai reencarnar, se ele é um espírito que tem algum recurso de lucidez, ele pode controlar a estrutura genética que ele está herdando dos pais para dar detalhes da sua própria individualidade. Por exemplo, como a mancha, cicatriz da morte por espada do caso que eu citei. Geralmente, as manchas de nascença guardam alguma relação com vidas anteriores. Algumas delas, isso não é uma regra geral, mas aquilo que impressiona muito o espírito, quando ele vai nascer de novo, ele traz e imprime no novo corpo, porque a estrutura genética vai ser utilizada pelo espírito reencarnante. Para esclarecer isso muito claro, a gente pode analisar a seguinte coisa: imagine gêmeos univitelinos, gêmeos do mesmo óvulo fecundado por um espermatozoide. Então, o mesmo ovo. O ovo vai fazer a primeira divisão celular, né, que está fecundado. Na primeira divisão celular, as duas células separam e cada uma delas vai receber um espírito diferente. E esses dois espíritos vão gerar os dois corpos, cada um o seu, com a mesma estrutura genética herdada dos pais, porque a célula que fecundou é a mesma, só foi a primeira divisão separada em duas. Isso é o gêmeos univitelinos, ou gêmeos de uma placenta só. Então, o que acontece? Vai nascer duas crianças com o mesmo sexo e com muita parecência física. Mas, apesar de serem muito parecidos, eles são dois indivíduos diferentes, com psicologia e personalidades diferentes. E tem coisas físicas diferentes. Por exemplo, a impressão digital de um e de outro é diferente. Quem é que formulou isso? A presença do espírito, utilizando o código genético, que é o mesmo, mas ativando uns genes mais do que outros, para fazer o corpo do jeito que ele precisa ser, para atender às necessidades daquele espírito em questão. E como são dois espíritos com exigências espirituais diferentes, porque os espíritos são diferentes. Então, isso é o que acontece em geral. Então, a gente pode trazer coisas de vidas anteriores e imprimir no novo corpo, apesar da genética ser diferente. Muito bem, Otacílio. Que pena que está acabando, viu? Mas a gente vai marcar outras para a gente conversar, viu? Tá beleza?
Tá, beleza. Esse método é muito bom, porque eu não preciso sair de casa, não é? É o lado bom da pandemia, né? Viva o Covid. Nós, pessoas, vamos trucidar com isso. Viva não, né? Mas é uma Coitado. experiência. É uma Mas ele experiência. está forçando a gente a aprender muitas coisas novas. É muito interessante isso. É verdade. Ô, Tarsila, a gente tem sempre pedido para os nossos amigos que falam com a gente para encerrar as nossas transmissões com uma prece. Eu queria pedir para você fazer a prece final para a gente, tá bom? Pois não, Então pois vamos lá. não. Desde já eu gostaria muito de agradecer a você, Rubens, a essa rede maravilhosa que você comanda aí, que ajuda muitas pessoas a terem acesso ao conhecimento espiritual mais importante, mais profundo, para que a vida seja uma vida melhor, ajudando a construir um novo planeta para nós, um novo mundo, um mundo de regeneração. Agradecer a todos que nos têm ouvido, que nos têm acompanhado, e elevemos juntos o nosso pensamento às forças superiores da vida, que emanam do Criador, a fim de que possamos aurir em Deus as energias espirituais que todos nós necessitamos para seguir o curso de nossa existência na Terra, aproveitando essas experiências que adquirimos, essa vida encarnada no nosso corpo de carne e osso, num momento de desafio, de confronto, de posturas novas que precisamos adquirir para construirmos dentro de nós e ao redor de nós um mundo diferente, um mundo de mais fraternidade, de amor, de entendimento, de auxílio, de compreensão, de compaixão para com os outros e de muita responsabilidade social. Que possamos todos nós aproveitar essas energias bondosas que descem do céu em nossa direção, trazida pelos espíritos superiores sob o comando de Jesus que dirige o nosso planeta, a fim de que todos nós sejamos finalmente irmãos em humanidade. E agradecer a Deus pela bondade de nos permitir já o nosso entendimento com tantas belezas da realidade espiritual que nós temos aprendido no motivo do nosso esforço. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos que nos ouvem. Muito bem. A gente chega ao final desta live aqui, desta transmissão, dessa palestra fantástica em que a gente aprendeu com o Tarsila Rangel. Olha lá, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ô, Tarsila, a gente vai manter contato para a gente marcar novamente, viu? Deus te pague, como diz mineiramente aqui. Eu que devo para ele. Eu que devo para ele. E tudo, devo tudo. Ele não vai me pagar nada. Eu estou tentando fazer um esforço de merecer o que eu tenho. Tá bom, olha, se você quiser conhecer mais do Tarsila, pesquisa aí na internet, tem muito material bacana também. E, ó, tamo junto, tá bom? Um abraço para você, viu? Com Deus. Obrigado. Um abraço para você também. Um abraço a todos. Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade.